Um pouquinho porque o Face mudou a forma de transmissão e eu estou aprendendo. Mas acho que por aí vai. Bom, o pessoal chegando aqui no... Para não aparecer a geladeira? Não tem problema não. Aqui vai aparecer, não tem jeito. Bom, pessoal, vamos lá. Bom, pessoal chegando, boa noite a todos, bem-vindos aí, pessoal do Instagram, boa noite, pessoal do Facebook, boa noite também. É uma semana intensa, né, períodos intensos, né, que a gente está vivendo aí, bastante forte. Hoje eu mandei um e-mail aí para a nossa base aí de pessoas que compartilham conhecimento, experiências. E nesse e-mail de hoje eu falei sobre 3 paradigmas, né, sobre os quais nós estamos vivendo. Talvez a gente vá falar sobre esse momento por um bom tempo, né? Porque tem muito aprendizado para tirar dessa situação. E eu queria te perguntar exatamente isso, né? Como é que você está lidando com esse momento? Como é que você está tirando oportunidades, tirando aprendizados e com isso fazendo valer a pena, né? Fazendo esse momento valer a pena. Eu vou começar, enquanto o pessoal vai chegando, eu vou contar uma história para vocês bem rápida. Uma história real, né, de um cliente que eu tive aí há um tempo atrás, já tem uns bons anos, talvez uns 8, 9 anos, aonde nós víamos fazendo um trabalho de desenvolvimento, né, na linha aí do coaching de executivos, né, e ele era um diretor de uma área importante de uma empresa de saneamento. Ele era o diretor da área de meio ambiente, saúde e segurança do trabalho. E era uma área nova, uma empresa que também estava se estabelecendo, né? E ele estava liderando essa organização, essa área de saúde, segurança e meio ambiente dessa organização. Tá? E aí a gente estava fazendo um trabalho, né? Um dos desafios que ele tinha era montar um planejamento estratégico para essa área de saúde, segurança e meio ambiente, e nós estávamos caminhando para fazer esse trabalho quando então chegou o Carnaval. Então nós fizemos uma reunião na sexta-feira anterior ao Carnaval, e aí eu perguntei para ele, fulano, então, diante da tua vontade, né, do teu desejo de montar um planejamento estratégico para a área de saúde e segurança, o que você pretende fazer nesse Carnaval? Ele falou, Binato, eu vou montar o plano. Eu vou fazer o planejamento estratégico da área de saúde, segurança e meio ambiente dessa empresa da qual eu sou um dos diretores. Falei, pô, legal, show de bola. Você já tem por onde começar? Não, já tem por onde começar, já sei o que fazer, sei tudo. Falei, então tá ótimo. Então a gente faz o seguinte, você vai para o Carnaval, monta esse trabalho, na segunda-feira posterior ao Carnaval a gente se fala e marca uma reunião para a gente, então, conversar a respeito. Foi fechado, maravilha. Então tá bom. Aí nós nos despedimos, fomos para o Carnaval e tal, e aí chegou na segunda-feira seguinte, marcamos uma reunião para terça ou quarta-feira daquela semana, 1 ou 2 dias depois, e aí ele chegou lá no escritório para a gente conversar, para ele mostrar o plano, e eu falei, aí fulano, como é que você tá? Como é que foi o Carnaval? Ele falou, pô, Binato, sabe como é que é, né? Carnaval, família, filhos, esposa e tal, sabe como é que é, né? Eu falei, como é? Me conta aí. Não, a gente estava lá com os amigos, na praia, coisa fluindo, bacana e tal. E eu acredito, né? E eu acredito que eu não usei bem, eu não dimensionei bem o tempo para fazer o trabalho que eu me comprometi a fazer com você, que eu me comprometi com você a fazer, né? Aí eu falei, olha, eu até entendo, mas você não se comprometeu comigo, você se comprometeu com você, não comigo. Até porque a gente não tem nenhuma relação de comprometimento ou compromisso diretamente ligado a uma relação de causa e efeito. Eu falei, não, mas eu falei que eu ia fazer e não fiz. Tá, então o que você acha que aconteceu? O que te impediu de fazer? Eu falei, seguramente foi o fato de eu não ter dimensionado bem o tempo. Eu falei,
Aí, quanto tempo você acha que você precisaria para fazer esse trabalho? Ele falou, eu acho que eu precisaria fazer, assim, eu precisaria fazer esse trabalho em umas horas. Tá, quantas horas? Fala, Luiz, eu não sei dizer, Binato, não sei dizer exatamente quantas horas, mas eu precisaria de fazer em algumas horas. Então vamos lá. Então, se a gente pegar o sábado anterior, o sábado de carnaval, até o outro domingo, nós estamos falando aí de 8 dias, né? Sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Estamos falando de 9 dias, né? Quando você pega 9 e multiplica, vamos pegar 10 dias, vai, para fazer conta fácil. Quando você está falando de 10 dias corridos que você tem, você está falando de 240 horas. Quantas horas você acha que você precisaria para fazer esse trabalho? Aí ele já começou a sentir um certo incômodo. Chegou a sentir um certo desconforto. Eu falo, Luiz, se eu tivesse umas 1h30, 2 por dia, eu faria esse trabalho. Então, de 240 horas, se você tivesse aí 20 horas, você faria. Ele falou, faria. E o que te impediu de fazer, dado que você tinha 240 horas e você precisava só de 20? Ela falou, isso quer saber? Vou te falar a real. E isso é legal, né? Vou te falar a real. Eu não estava afim de fazer. Então olha quanto tempo a gente gastou para você chegar para mim e falar que não estava afim de fazer. Né? E não tem nada de errado. Né? Um dos trabalhos do consultor, do desenvolvedor humano, coisa do tipo, é ajudar a pessoa num processo maêutico, né, numa conversa onde vai extraindo dele conhecimentos que talvez nem ele saiba que sabe, né, no aspecto de partejar a pessoa, de dar à luz, trazer à luz algo que está dentro dela. Ele não quis entrar direto no ponto. E está tudo bem, não tem nada de errado com isso. Só que tem consequências. Né? E quem me acompanha há mais tempo sabe que nós nos movemos em função das emoções que nós acumulamos ou que nós despertamos. Então, pessoas se movem pela dor e pelo prazer. E naquele momento, parte da minha estratégia era entender, através da dor, o que ele estava sentindo e como é que ele estava lidando com aquela situação. Veja, era uma situação que ele tinha total domínio sobre ela. Né? Não tinha nenhuma crise instalada, não tinha nenhuma pressão no sistema, não tinha nada. Era ele lidando com as circunstâncias ao redor dele. Aí eu perguntei para ele o seguinte, fulano, me diz uma coisa então, você combinou, né, você conversou comigo e você combinou comigo, mas não de trazer para mim, mas você conversando comigo, combinou com você mesmo que você ia fazer esse trabalho nesse carnaval. Só que você não fez, e está tudo bem, né, não tem nada de errado. Agora, se fosse o teu chefe, se você tivesse combinado isso com o teu chefe, você teria feito? Que resposta você acha que ele me deu? Vamos ver se alguém se habilita aí a responder. Se você tivesse combinado com o teu chefe de fazer esse trabalho, de fazer esse planejamento estratégico, você teria feito? A resposta que ele deu foi, pô, Luiz, é óbvio que eu teria feito. Né? E aí, com isso, eu vou aprendendo a perceber como é que ele pensa e como é que ele sente. Né? E são dois elementos fundamentais para dar sentido e contexto ao que a gente vai conversar. Né? Não, na verdade, Ana, a pergunta foi a seguinte, né? Se você tivesse combinado com o teu chefe, você teria feito? A resposta que ele deu, sim, teria feito. Aí a pergunta que eu fiz para ele foi a seguinte, aí o André está falando, aí mudam as coisas, olha só, André, vou te pegar agora. Aí eu falei, então me diz uma coisa, qual é o poder que o teu chefe tem sobre você, que você mesmo não tem sobre você? Vou repetir a pergunta que eu fiz para ele. Ele disse, se eu tivesse combinado com o meu chefe, eu teria feito. Aí eu perguntei para ele, então qual é o poder que o teu chefe tem sobre você, que você não tem sobre você? Pergunta se ele sentiu dor ou prazer quando eu fiz essa afirmação, essa pergunta para ele. Ele sentiu uma baita de uma dor, e ele ficou vermelho, né? Demonstrou uma raiva de mim, né? Como se eu fosse o elemento mais importante, não era, eu era só um mensageiro, né?
eu era só um mensageiro revelando para ele uma mensagem. Aí ele chegou e falou assim para mim: então, Binato, quanto tempo a gente tem ainda dessa conversa nossa? Aí o fato é que ele resolveu sentar e fazer o negócio, e aí depois ele fez o negócio, voltamos uma semana depois, ele trouxe o plano montado, e aí foi muito bacana, e o trabalho foi muito bem feito, e ele teve lá o seu benefício, né? A Mariana está falando assim, o seguinte: você pode fazer sem pressão, mas necessita que alguém mande ele fazer para se sentir bem? Eu não sei. Eu acho que isso funciona em cada um, né? A provocação é exatamente como é que você, Mariane, você, Walter, eu, Binato, lidamos com as pressões que vêm de fora. Porque se está havendo um fenômeno nesse momento que está fazendo todo mundo se sentir pressionado, é uma pressão que vem de fora. E eu fiz uma enquete, né, uma pergunta, né, lá no grupo, na comunidade de executivos no Facebook, perguntando, né, dessas transformações que estão acontecendo. O que está fazendo as empresas se transformarem? É o pessoal do RH, é o CEO, são as equipes ágeis, são os especialistas ou é o coronavírus? Então veja, pessoal, o que eu quero dizer com essa conversa nossa é que uma boa parte das pessoas, e nesse sentido eu quero provocar você e quero pedir para que você reflita sobre você mesmo, né? O que faz você mudar? É uma decisão sua, de você, para com o mundo, ou é uma reação que você tem diante das imposições e diante dos estímulos que o mundo impõe ou despeja em você? Essa é a primeira reflexão que eu queria convidá-los a fazer, né? Você está vivendo, eu estou vivendo, nós estamos vivendo situações hoje que estão fazendo com que muitos de nós mudemos nossos hábitos, mudemos nossos comportamentos, possamos aprender coisas novas. Conheço muita gente que está fazendo muito bom proveito dessa situação, mas também conheço muita gente que está fazendo um péssimo proveito disso, né? Está estressado, brigando com a família, brigando com pessoas, está se indispondo com o pessoal do prédio, brigando com os colegas do trabalho ainda aqui online. E tudo bem, não vou entrar no mérito se está certo ou está errado. Só vou dizer o seguinte: haverá consequências. Quem me conhece mais de perto sabe disso. E o que está fazendo as pessoas se transformarem nesse momento? Algumas para pior, algumas para melhor. Algumas estão aprendendo lições interessantes nesse momento de crise, outras estão demasiadamente saudosas de uma vida que viviam antes da crise. E outras estão extremamente ansiosas, doidas para passar essa crise para viver lá na frente. Percebe como as pessoas, ou uma boa parte delas, se é que não todas, né, vivem suas vidas em função do tempo? As que estão muito ligadas ao antes da crise estão vivendo angustiadas e um pouco deprimidas porque queriam que o mundo fosse como era antes. Aquelas que estão focadas para quando depois da crise passar estão ansiosas por acabar esse momento. E aquelas que estão vivendo hoje, o presente, estão aprendendo como lidar com isso, né? Então o passado, né, pessoas que vivem hoje muito voltadas para o passado, tendem a se deprimir. Pessoas que vivem hoje muito voltadas para o futuro, tendem a se demonstrar ansiosas. E pessoas que vivem hoje voltadas para o hoje, sabendo que o hoje é um efeito do passado e sabendo que o hoje é causa do futuro, tem a chance de conduzir melhor as experiências que está tendo e as oportunidades que está vivendo. Então, a história que eu contei, que colocou em xeque o meu cliente, no momento em que ele não exercia poder sobre ele, mas que ele dava poder para que outro exercesse, é um ponto importante que eu gostaria de trazer à tona para uma reflexão. E aí convidar vocês a refletirem sobre esses 3 paradigmas sobre os quais nós estamos vivendo, né? No e-mail que eu mandei hoje para a nossa base de participantes do projeto do The Thinker Model Project, eu fiz uma provocação, né, no bom sentido da palavra, que nós estamos vivendo sob a ótica de 3 paradigmas, né? O paradigma da medicina, o paradigma da economia e o paradigma da política. É claro que ao redor desses 3 paradigmas rondam outros paradigmas. O paradigma da psicologia, o paradigma da antropologia, da sociologia. Veja, eu estou falando de temas que têm como base
boa parte deles, se não todos, uma certa ciência por trás. A medicina é baseada em ciência, a economia é baseada em ciência, a política é baseada em ciência, ou poderia ser, né? A dúvida é que um médico estuda pelo menos uns 9, 10 anos antes de começar a trabalhar. Trabalhar de maneira intensa. O economista estuda pelo menos uns 4, 5 anos antes de começar a trabalhar. E a minha pergunta que fica, e é uma provocação, e essa nem é tão nobre assim, eu confesso, quantos anos um político estuda para dominar a ciência da política? Né? Fica a pergunta no ar. Mas dentro desses 3 paradigmas é o que a gente está vivendo hoje, é o que nós estamos vivendo hoje. Nós temos hoje pessoas, né, cuidando do olhar o cenário sob o ponto de vista da saúde, da medicina, um outro grupo de pessoas olhando os cenários sob o ponto de vista da economia, e tem uma interseção em algum momento desses 2 pontos, e tem um outro grupo olhando por esse cenário sob o ponto de vista da política. E aí a gente fica vendo essas coisas acontecendo. Se você fosse um diretor executivo de um país chamado Brasil e estivesse liderando esse movimento, como é que você faria para tomar essa decisão, ou para escolher as opções de decisões que você teria para tomar? O que você consideraria? Né? Que elementos você consideraria para tomar decisões? A Grazi está falando aqui o seguinte: oi Luiz, oi pessoal, boa noite. Me incluo no grupo que lida com a intolerância aos que não respeitam o momento, crise. Não pensam no coletivo, na cadeia da transmissão, porém nada que abale minha razão. Me faz justamente questionar o que me tira do sério. Então, Grazi, a gente já tinha trocado uma ideia sobre isso antes, né? Essas pessoas são mensageiros trazendo para você uma mensagem. E eu te pergunto, né, para você e para os demais, e eu falei isso numa live passada, você está colocando o foco onde você tem controle, ou você está colocando o foco onde você não tem controle? Então você não tem controle sobre as pessoas do teu prédio, você não tem controle sobre as pessoas do seu bairro, você não tem controle sobre as pessoas da tua empresa, talvez, mas você tem controle sobre você, ou deveria ter, né? E essa é uma provocação importante. Exatamente o ponto que eu iria adentrar agora, né? Na medida que eu recebo, né? Vou dividir com vocês um pouco da minha experiência. Na medida que eu recebo as informações que vêm da área da saúde, as informações que vêm da área econômica, as informações que vêm da área política, eu começo a fazer eu mesmo, meu próprio jogo de entendimento dessas questões. Eu estava programando para fazer a live pelo Facebook, o Facebook mudou o padrão, mas aí não funcionou, eu mudei para o padrão antigo. Mas tinha colocado uma figura lá representando o mundo VUCA, né? O VUCA naquele sentido de volátil, incerto, complexo e ambíguo. Eu tenho feito vários trabalhos online com empresas e executivos, exatamente trazendo esse conceito do mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo para um mundo de visionário, entendimento, claridade e agilidade. Uma outra visão desse tal mundo VUCA que tanto se fala aí. E aí a gente começa a ter, ou eu começo, né, a perceber, eu do meu ponto de vista, da minha vida, e convido você a fazê-lo na sua vida, a perceber o seguinte: se tem uma oportunidade batendo na nossa porta, essa oportunidade é exatamente a de aprender com tudo isso que está acontecendo, né? Por melhor situação que você esteja vivendo ou por pior situação que você esteja vivendo. Eu acredito piamente que muito dificilmente alguém vai conseguir lidar bem com essa situação se perder a sanidade, se perder o conforto e o suporte emocional. E aí é que vem 2 elementos. Eu tinha até preparado uma enquete aqui, mas por conta de ter mudado o padrão do Facebook eu acabei perdendo essa enquete. Eu tinha preparado um conjunto de perguntas. Acho que eu até consigo fazer aqui. Vamos ver se eu consigo fazer. Não, acho melhor eu não mexer nisso, senão eu vou acabar me enrolando aqui na live. Deixa quieto. Eu tinha colocado aqui 2 elementos que são fundamentais para a sua transformação e para o seu processo de reinvenção, para o seu processo de autoconhecimento, que eu vou escrever aqui no feed do Facebook e vou falar para o pessoal do Instagram, que são os seus modelos, ou seu modelo mental e o seu padrão emocional. Pessoal, não existe
e vale a crítica, vale a discussão, vale o debate. Não existe a menor chance de alguém se transformar sem mexer no modelo mental, sem mexer no padrão emocional. O André fez o seguinte comentário aqui: quando eu cuido do meu mundo VUCA e faço a minha parte, com tudo aquilo enxergo o que eu preciso fazer e compreender. Mas como reagir a uma situação que impacta a minha vida e são fatores que não estão em meu domínio? É exatamente disso que a gente está falando, André. Exatamente disso que a gente está falando. Não sei se você recebeu o e-mail de hoje, mas imagino que sim, você está na nossa base lá. Existe uma situação que eu chamo, e aí chamei no e-mail de área de preocupação, uma área grande, sobre a qual não tenho controle, mas que impacta a área sobre a qual eu tenho controle, que é a minha área de influência. Então veja, o que essa crise está trazendo, ela está alterando os ambientes externos para todo mundo. Só que cada um está vivendo a sua circunstância, né? Cada um está vivendo sua circunstância do ponto de vista físico e material, do ponto de vista intelectual, do ponto de vista emocional e do ponto de vista espiritual. E aí a Gisele fala assim, ok, e você me disse que eram elementos externos revelando quem tenho sido quando lido com o que não controlo. Aí você toca no que quero saber. Estou lapidando arestas quando tolero? É um exercício de autodomínio? Bom, que é um exercício de autodomínio, eu não tenho dúvida. Agora, se você está lapidando aresta quando tolera, eu não sei dizer, né? Mas eu posso te fazer umas perguntas para fazer essa provocação. Então, vou juntar a tua questão com a questão do André, né? Me manda, Helena, o seu e-mail depois, por favor, tá? Me pediu para entrar na lista, bota lá no Messenger, me manda o seu e-mail, que eu cadastro o seu e-mail na nossa base e você vai receber os e-mails semanalmente também. Então veja, quando o André fala de coisas que ele não controla, é óbvio, eu também, todos nós temos coisas que a gente não controla. A gente não controla o humor dos políticos que estão lidando com essa situação, mesmo aqueles com perfil mais técnico. A gente não controla o humor dos mercados, a gente não controla muitas relações que a gente tem com os nossos clientes, fornecedores, etc. Mas a gente pode... Olha que interessante, André. Você está me lembrando, eu estou te falando isso, eu estou me lembrando de um conceito que nós já trabalhamos juntos, né, e alguns que me conhecem mais de perto também, que é o conceito de poder, né? O que é poder? Eu vou entrar direto no ponto para a gente ganhar tempo, e depois a gente pode até definir uma live só para falar disso, porque tem muita coisa para falar sobre isso. Mas poder, Grazi, isso vale para você também, vale para todos nós. Poder é a capacidade que uma pessoa, uma entidade tem de mudar os comportamentos de outra pessoa. Então, eu posso exercer o poder sobre alguém na medida que... deixa eu salvar o seu e-mail aqui, Helena, depois eu gravo ele lá. Na medida que eu posso mudar os comportamentos de alguém através da força, através da autoridade ou através da influência. Posso ou não posso? Pergunto para você. Eu posso mudar os comportamentos de alguém através da força? Sim ou não? Só quero ver se alguém consegue me responder isso aí. Ô Felipe, bem-vindo aí, cara. Show de bola. Bacana você por aqui. Eu posso mudar os comportamentos de alguém pela força? Sim ou não, galera? Pelo menos alguém responde, vai. Sim ou não? Sim, posso. Eu posso, né? Eu posso mudar os comportamentos de alguém pela autoridade? Sim ou não? Alguém responde aí, sim ou não? Também, Marcos, é isso aí. Marcos Paulo, boa. Posso mudar também pela autoridade. E posso mudar o comportamento de alguém pela influência? Sim ou não? Posso, também posso. Valeu, Walter. Então veja, nesse momento, a pessoa que você tem que exercer poder sobre ela, Graziele, quem é? Sobre quem que você deve exercer poder nesse momento? Da mesma forma, sobre quem que o André pode exercer poder nesse momento? Nesse momento é sobre si mesmo. No primeiro momento. E no segundo momento, você pode exercer poder sobre outras pessoas. Talvez algumas pessoas por um poder voltado para a mudança física, né, exercer o poder
pela mudança física, o poder pela mudança, exercer o poder pela mudança baseada na autoridade ou pela influência. Se eu perguntasse para vocês o seguinte, né, alguns já sabem a resposta, mudar os comportamentos de alguém pela força é bom ou é ruim? Quem pode responder isso aí? Galera do Sicredi chegando em peso aí, legal pessoal, bem-vindos. O autodomínio é muito bom, é isso aí, Cris, é isso mesmo, Fabiana. Agora a Ana respondeu aqui, mudar os comportamentos de alguém pela força é péssimo, né? Não é não, Ana, não é não, Fabiana. Sabe por quê? Porque se você pensar bem, é exatamente, né? Um bebê de 3 meses de idade, você não consegue mudar os comportamentos de um bebê com 3 meses de idade se não for pela força. E veja, quando eu falo força, eu não estou falando de raiva, eu estou falando de força física. Você movimentar um corpo no tempo e no espaço. Né? O conceito do paradigma da física. Você só faz um bebê de 3 meses tomar banho se você muda os comportamentos dele pela força. E por quê? Porque ele é um ser, ele é um ser dependente. Lembra disso, né, Grazi? Ele é um ser dependente. Então não há a menor chance de você mudar o comportamento de um bebê pela autoridade ou pela influência. A única chance que você tem de mudar os comportamentos de um bebê é pela força. É pegando ele no colo e levando ele para tomar um banho. Alguns fazem isso com muito amor no coração. Outros fazem uma criança mudar de comportamento pela força, mas com raiva. Fazendo que senta aqui que eu não quero mais você conversando. Aí a pessoa vai, a criança vai e assusta. Percebe? Aí a pergunta que eu faço para você é a seguinte, você usa qual elemento para fazer mudanças de comportamento em você? Você usa a força? Você usa a autoridade ou você usa a influência? Você é capaz de influenciar a você mesmo? Você é capaz de determinar... Ana, um adulto pensa, raciocina. Será que isso vale para todos os adultos? Você não conhece nenhum adulto que não quer fazer coisas e faz? Que não quer ter vícios e tem? Que não quer brigar com alguém e briga? Você não conhece ninguém assim, ainda que adulto? A questão do adulto que a gente está falando aqui não é uma questão de adulto do tamanho da idade de 20, 30, 40 anos, não. É adulto emocional. Aí é outro conceito, Ana. É outro conceito. Quantas pessoas vocês conhecem que têm uma maturidade emocional para lidar com o mundo como a gente vive hoje? Esse é o ponto. Pessoas que assumem sua responsabilidade e não ficam jogando culpa em ninguém. Eu conheço pessoas de grande níveis de responsabilidade que estou colocando a culpa da situação nos chineses. A Patrícia falou aqui, Binato, no caso eu uso a influência, fazendo primeiramente colocando energia no que faço. Em alguns casos funciona, Patrícia, em outros não vai funcionar. Tem pessoas que não tem jeito, que não dá para funcionar com base na influência, porque a pessoa não vai... ela não tem maturidade emocional para ser influenciada, ela vai ter que ser mudada na voz de comando mesmo. Né? Quando o Will fala que cada um tem a sua verdade, ele coloca um molho e complica a conversa num nível absurdamente alto. Porque se cada um tem a sua verdade, nós estamos falando de um mundo de opiniões, de um mundo de percepções individuais. E onde é que fica o bem coletivo nesse momento? Então é realmente um momento de grandes dilemas. Quando eu discuto com algumas pessoas sobre o paradigma da economia, o paradigma da medicina, o paradigma da política, nós estamos... É difícil encontrar uma solução simples para um problema extremamente complexo. A Ana coloca aqui o seguinte, entendi, cada um é cada um. Às vezes em um grupo cada um precisa ser trabalhado de uma forma. Com um funciona o autoritarismo, com outros conversa. Então, eu nem chamaria de autoritarismo, eu chamaria de autoridade, é um pouco diferente, né? O cuidado com as palavras é relevante. Né? Por isso, Ana, que a ideia não é como pensar em fazer isso com o outro, a ideia nesse fórum nosso é como é que você vai fazer isso com você. Esse poder que eu estou conclamando vocês a exercitarem não é sobre o outro, é sobre você mesmo. Como é que você muda seus comportamentos? É pela força? Você se queima de cigarro para não fumar mais? Ou você tem uma conversa com você e toma uma decisão? O André fala que o filme recém-lançado na Netflix, O Poço, merecia uma live específica, pois traz muitas mensagens sobre poder e verdade. Então, minhas filhas viram esse filme ontem. Eu estava vendo um outro filme ontem,
muito legal também, O Milagre da Cela 7, que é muito emocionante, mas o Poço eu ainda não assisti, mas elas me falaram que é bem legal, eu vou assistir, André, e se for o caso a gente conversa. Então veja, eu quero convidar você a ter uma leitura, uma percepção um pouco mais crítica acerca de quais padrões que são inconscientes em você e que determinam a forma como você lida com o mundo. Quais são os padrões que são inconscientes em você, mas que moldam você a lidar com o mundo? É aí que a gente entra no jogo de modelos mentais e padrões emocionais. Olha, galera, pode acreditar em mim. E se você não acreditar, faça a sua pesquisa. Grande parte dos comportamentos que você tem são coordenados ou são iniciados naquilo que a gente chama de inconsciente. Aquilo que você nem está prestando atenção no que você está fazendo. A Ana está falando, eu sei que embora muito a melhorar, já melhorei bastante, mas ainda falta muito. Então, Ana, nós estamos falando daqui para frente, não estamos falando daqui para trás. Né? A nossa vida sempre corre para o futuro. O rio sempre corre para o mar. O rio nunca corre para a nascente. Você nunca vai ouvir um rio falar, pô, até aqui eu melhorei muito. Não, até aqui o rio está muito focado no futuro. Está muito focado aonde ele vai desembocar. E isso é um exercício também. Um exercício até para não exercer um excesso de complacência consigo mesmo. Eu conheço pessoas que falam assim, Binato, mas eu melhorei muito. Tá, então você pode morrer agora? Eu tenho um conhecido, diretor de uma empresa grande, chamada Citrosuco. Vocês conhecem a Citrosuco. Ele chegava e falava muito isso para mim. Binato, nós melhoramos muito até agora aqui. Nós éramos muito piores e melhoramos muito aqui. Aí eu falei, fulano, então deixa eu te fazer uma pergunta. Seu pai mora em Rio Preto, não é isso? É isso aí. E você mora em São Paulo, é isso aí. Então tá. Então suponha que seu pai vai vir para São Paulo. E aí você chega... E aí ele chega e fala assim, meu filho, eu vou para São Paulo e vou para sua casa. Tudo bem? Tudo bem. Aí o teu pai liga para você e fala assim, meu filho, é o seguinte, eu estava indo para São Paulo, mas eu não fui a São Paulo, eu fui até Campinas. Tá? Quer dizer, eu já melhorei muito, eu saí de Rio Preto e fui até Campinas. Mas a pergunta era, o objetivo dele era ir até Campinas ou era ir até São Paulo? Então eu vejo pessoas muito... E eu vou usar um termo, pessoal, me perdoe se ele soar um pouco duro, mas pessoas muito complacentes consigo mesma, quando na verdade ela poderia ser um pouco mais exigente consigo mesma, no sentido de lapidar o indivíduo que é, para que ele ofereça o melhor indivíduo que ele é para a sociedade da qual ele faz parte. Alguns não sabem, mas eu estou estudando psicologia de maneira formal, estou fazendo faculdade de psicologia. E hoje eu tive uma aula sobre ética, né? E a professora, bastante esforçada, estava falando lá, não, porque nós temos que falar sobre direitos humanos. Então falamos muito sobre direitos humanos. Passou um vídeo para a gente assistir, e esse vídeo dava conta de que é impossível viver num mundo onde pessoas têm preconceito de etnia, preconceito de escolhas sexuais, preconceito de questões econômicas, isso tudo tinha que ser uma coisa só, né? Aí eu falei, professora, olha, eu entendo, mas e esse vídeo falava do seguinte, enquanto as pessoas não denunciarem, não reclamarem, não punirem os outros, nós nunca viveremos numa sociedade igualitária. E depois ela usou o termo equânime, né? Aí eu pedi a palavra e falei, professor, eu queria fazer uma pergunta que envolve 3 questões. A primeira questão nós estamos falando muito de direitos humanos, tá? Em que horas entra os deveres humanos? Para quem não sabe, existe uma... Eu vou até colocar aqui no Face, pessoal, e depois eu coloco lá na nossa comunidade de executivos, um link que vai levar você para uma declaração universal dos deveres do homem. Tá? Fala-se muito de direitos, mas existem deveres. E eu não quero polarizar. Tá?
antes que alguém já me rotule, eu acho que todos temos direito a termos direitos, mas todos temos deveres a cumprir com as nossas obrigações. Esse é um ponto que eu falei com a professora. Outro ponto que eu falei, professora, a senhora falou muito de igualdade na questão étnica, igualdade na questão sexual, igualdade na questão econômica, igualdade na questão física, mas igualdade na questão educacional. A senhora não vai falar sobre isso? A gente não tem que brigar por as pessoas terem acesso à educação? E se as pessoas tiverem acesso à educação, elas vão poder chegar à sua própria conclusão, não de uma sociedade igual, uma sociedade equânime, que é diferente. Igualdade, no meu ponto de vista, é um conceito impossível de atingir, por coisas que vocês colocaram aqui na própria live. Cada um temos vivências diferentes, experiências diferentes, histórias diferentes. Portanto, como seremos tratados de maneira igual quando somos completamente desiguais? Mas podemos ser tratados de maneira equânime, né? Uma visão interessante é o seguinte, um cara de 1,80 m e um cara de 1,50 m. Se eu der um banco de 1 metro para os dois, eles vão ficar com a mesma diferença, vai ser igualdade isso. Mas se eu der um banco de 30 centímetros para o cara de 1,5 m, ele fica do tamanho de 1,80 m. Isso é equanimidade. É o tratamento adequado para aquela pessoa que precisa do que é mais adequado para a vida dela. Então, pessoal, eu estou me alongando nesse conceito, por quê? Porque eu queria que você, isso é um convite que eu faço, né? Eu queria que você olhasse para você no espelho, no exercício, pegando um papel, uma caneta, um caderno, o que seja, para você escrever no papel o seguinte: quais são os meus padrões emocionais? A Patrícia perguntou, meus padrões inconscientes têm a ver com crenças aprendidas, né? Sim, tem a ver com crenças aprendidas, e a beleza está nisso, Patrícia. Eu aprendi crenças que eu posso desaprender e aprender outras coisas no lugar. Percebe? Eu posso aprender novos modelos mentais, eu posso refazer toda a minha malha de sinapses e conclusões que eu cheguei na vida, e com isso eu posso escolher ter outros padrões emocionais. E aí o Walter coloca um elemento que é uma cereja do bolo, que são os meus valores, né? Eu diria, Walter, que são coisas distintas, mas não... há que distinguir, mas não há que separar esse conceito de emoções, crenças e valores, né? As crenças refletem, de certa maneira, os nossos modelos mentais, as emoções descrevem um pouco o nosso padrão emocional, e os valores são elementos que nós utilizamos, que atribuímos importância e prioridade no momento de tomar uma decisão e transferir isso para um comportamento. Por isso eu gosto muito da ideia que decisão é uma função do que eu penso, do que eu sinto, do que eu dou importância e prioridade na vida. Aí eu vou sim usar esses 3 elementos para forjar minha decisão e com isso forjar o meu destino, forjar o meu caráter. A Cris coloca aqui, o conceito de justiça igual a equanimidade. Então, esse é um debate interessante, porque muitas pessoas chamam justiça de igualdade, e outras chamam de equanimidade, outras chamam de equilíbrio, quer dizer, tem sempre um detalhezinho nessa questão. Mas isso varia muito do contexto. Se a gente combinar o contexto antes, eu acho que dá para criar um conceito e não um sinônimo, que torna a palavra melhor explicável e mais efetiva na hora da gente buscar o resultado que a gente quer. Então, pessoal, nessa live de hoje, com aquela provocação de quem é que manda em você, é o coronavírus, são as mudanças do paradigma da medicina, da economia, da política, ou é você, diante de tudo que acontece, que toma suas decisões e paga o preço e assume a responsabilidade. Esse é o conjunto de elementos que eu queria te convidar a pensar, né? A Patrícia colocou, que fantástico. Eu já conquistei uma barra depois de participar das suas lives, gratidão. Que legal, bacana. Eu me lembro das questões lá relacionadas àquela comunidade da qual você fazia parte, né? Ou ainda faz, não sei se ainda faz lá. Mas esse é o grande desafio, né? Em momentos como esse que nós estamos vivendo, de volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade, nos é mais exigido estabelecer uma visão para o futuro. O que eu quero ser, ter ou fazer? E deu um probleminha aqui no Instagram, acho que voltou. O que eu quero ser, ter ou fazer quando essa live passar? Essa crise passar? E me preparar para isso,
né? Então ter uma visão de futuro, ter um entendimento, né? No mundo VUCA é o understanding, ter um entendimento desse cenário. Deixa eu ver o que o pessoal da área da saúde está dizendo. E veja, mesmo a área da saúde, que é tida como ciência, né? Um elemento de ciência muito predominante, quase que uma ciência única, diferente da psicologia, que é uma ciência múltipla, a medicina, quase como sendo uma ciência única, ainda tem pessoas com percepções diferentes. Alguns defendendo isolamento horizontal, outros defendendo isolamento vertical, alguns defendendo fique em casa, outros dizendo não pode sair para trabalhar, e olha que estão sob os mesmos paradigmas da medicina. E a turma do paradigma da política, que está olhando hoje, de olho nas eleições no final do ano, de olho nas eleições em 2022, no pior conceito da palavra política aí, né? A ideia é essa, Walter, é aplicar o VECA, né? O visão, entendimento, clareza e agilidade, dentro desse conceito que nós estamos vivendo, para que você possa definir o que você quer ter, ser ou fazer quando terminar essa crise, se preparar para isso, ter o entendimento da circunstância que você vive, ter clareza dos objetivos e do que você deve fazer, e agilidade para fazer logo o que você precisa fazer. Até porque se tem uma coisa que está sobrando hoje, né, pelo menos para mim, é tempo. Eu estou fazendo coisas hoje que eu não tinha a menor chance de fazer quando o mundo era ainda como, né, a coisa de 15 dias atrás. Né? Hoje é dia 29, hoje é dia 30, eu estou há 17 dias já em quarentena e saí nesse período 4 vezes, sendo que 3 delas para ir ao mercado. E uma delas eu fui fazer uma reunião no iníciozinho da quarentena, quando a coisa ainda estava mais tranquila. Então veja, estamos aprendendo a conviver, a viver bem com essa situação. E olha, aqui a gente tem uma academia, tem um escritório, tem a escola, tenho aula todo dia, minhas filhas estão estudando, Fernanda trabalhando, eu trabalhando, tem atividade física, tem restaurante. A gente está vivendo em casa como vivia fora dela, sabendo que isso é momentâneo. Agora, eu tenho tido contato com pessoas que estão sem saber o que fazer, estão pensando em se separar, estão brigando com os filhos, estão... E aí, pessoal, é o que cada um vai fazer com a circunstância que está vivendo. E aí é uma questão de foro mais íntimo e da condição de livre escolha e liberdade que cada um de nós tem para fazer suas próprias escolhas. Eu, da minha parte, tenho oferecido para as pessoas, e você fica à vontade se você quiser, tenho oferecido para as pessoas um negócio que eu estou chamando de conversas maiêuticas, né? A maiêutica, vou até escrever aqui no Face, maiêutica. A maiêutica é uma que vem de maietique, que significa o ato de partejar. O que é o ato de partejar? É o ato de tirar um ser de dentro de outro ser, né? A parteira faz isso, né? Ela tira um ser de dentro do outro ser. Sócrates fazia isso com os seus alunos, né? A dialética socrática era baseada no processo maêutico. Ele fazia perguntas, fazia as questões, levava a reflexão, e o seu aluno, ou então o seu discípulo, melhor dizendo, ele insurgia com um novo conhecimento, com algo que transformava a visão de mundo dele, fazendo vir à luz um outro ser diferente daquele que era antes desse conhecimento. Então eu tenho oferecido essas conversas maêuticas aí de 1 hora, né, para algumas pessoas que querem. Se você quiser depois me manda uma mensagem, a gente combina, no intuito de realmente fazer provocações, reflexões, para as pessoas começarem a se dar conta de que, voltando na questão que o André falou, apesar de eu não ter gestão sobre o que está acontecendo no mundo, eu tenho gestão sobre o que eu vou fazer com isso, na minha zona de influência, junto à minha família, junto aos meus clientes, junto aos meus parentes, junto aos meus amigos, junto aos meus colegas de faculdade. Aí eu posso exercer poder baseado na autoridade com uns. A autoridade não é só o cargo, mas às vezes a autoridade vem do conhecimento também. Eu posso exercer poder através da influência com outros, dependendo do grau de estágio emocional e maturidade emocional que essa pessoa tem, né? Então, turma, esse é o grande momento que estamos vivendo. Como é que você está olhando o paradigma da medicina, o paradigma da economia, o paradigma da política? Que clareza você está tirando disso, que entendimento você está tirando disso e que ações você vai fazer para administrar a sua vida em tempos onde a transformação é muito mais veloz do que a gente poderia imaginar, né? Cada reunião que acontece com o ministro da Saúde
de um formato diferente. Não sei se alguém acompanhou, agora à tarde ele fez uma reunião, como faz todos os dias, só que agora com o chefe do Gabinete Civil liderando a reunião, talvez para demonstrar poder do governo federal em cima do Ministério da Saúde, com o ministro da Infraestrutura junto, com o ministro das Cidades junto, Onyx Lorenzoni, enfim, uma junta de governo lidando de uma maneira, né, aparentemente mais completa, né, não sei qual é o que está por trás disso, só consigo ver e criar minhas próprias percepções acerca dos fatos que estão chegando, e aí eu posso começar a pegar esses fatos e maldizer, e xingar, e entrar em briga e gritar Bolsonaro ou Lula, ou eu posso deixar esses caras para lá e entender que a minha preocupação é com o país, com a minha família, com os meus clientes, com a minha empresa, e tomar as decisões dentro daquilo que eu tenho controle e não ficar botando fogo naquilo que eu não tenho controle. Beleza, pessoal? Bom, se alguém quiser fazer alguma pergunta, se alguém quiser fazer... A Fabiana falou aqui, para ver que isso não é um problema externo e sim interno das pessoas. Exatamente, Fabiana. É uma questão de como as pessoas lidam com esses estímulos que estão externos e quando esses estímulos confrontam seus modelos mentais e padrões emocionais, é que nascem então os comportamentos e os resultados da nossa vida, né? O André falou aqui, para não gerar polêmica, mas não deixar de falar, queria usar o poder da força e imaginar que alguns políticos fossem um bebê, só para colocarem no berço para dormir. Se fosse colocar no berço para dormir, estava ótimo. O problema é o cocô que eles vão fazer depois, né? Isso aí tem um problemaço também que alguém vai ter que limpar, né? Normalmente temos feito isso durante bons tempos, né? Então, pessoal, é isso aí. É engraçado, né? Eu também acho engraçado, mas para não externar o que de fato eu sinto, eu rio também. Bom, pessoal, deixa eu só dar uns recados para vocês que tem sido assim, muito bacana essa iniciativa esse ano, que eu estou chamando de The Thinker Model Project, que está assim, me exigindo um aprendizado enorme. Eu estou mandando toda segunda-feira um e-mail para a base de pessoas que estão lá na minha base de e-mails aí. Toda segunda, 10 da manhã, sai um e-mail com reflexões sobre isso. Eu mandei um e-book para a galera falando de liderança em tempos de crise. Se você não recebeu e quiser receber, no meu Facebook tem um link, ou então no meu Instagram, na minha bio, tem lá uma bio com várias opções para você acessar várias coisas. Desde o WhatsApp até o próprio link do e-book também você pode acessar. Estou fazendo essas lives toda segunda-feira das 8 às 9 da noite, que tem sido bem bacana também. E estou preparando muitas coisas legais para a gente compartilhar no futuro bem próximo, viu? Vídeos, cursos, e-books, um monte de coisas. Esses dias de cativeiro aqui em casa tem sido bem legal para trabalhar essas questões e eu estou trabalhando bem nisso. Legal, Walter, que bom que você gostou. Tive até um cliente, eu mandei esse manual para uns clientes e um desses clientes me pediu hoje em reunião, a gente fez a reunião, me pediu para adaptar o manual para mandar para os clientes desses meus clientes. Então a gente está trabalhando nisso e na quinta-feira vamos fazer um primeiro workshop online com os clientes de um cliente meu para ajudá-los a entender o que está acontecendo. Eu ainda vou desenhar esse projeto, né? O projeto está ótimo, então eu quero desenhar isso com mais clareza para distribuir para as pessoas e com isso oferecer muitas coisas legais, porque eu acredito que esse momento ele está me ajudando a aprender muitas coisas bacanas sobre marketing digital, ferramentas de internet, coisas que eu estava segurando a onda, né? A Fê está aqui do meu lado, dando os parabéns, obrigado, Fê, valeu. E estamos nessa aí, pessoal, vamos nessa. Então, se você quiser participar das lives toda segunda, 8 da noite, se você quiser participar da comunidade de executivos, entra lá no meu Facebook, LC Binato DHO, tem lá um botão acessar grupo, e aí lá você acessa e eu aprovo a tua participação e você vai fazer parte. Essa semana que passou, entraram umas 50 e poucas pessoas lá, foi bem legal, a gente saiu de 50 e poucos para mais de 100 pessoas lá em uma semana. Se você quiser receber os e-mails, me manda o teu e-mail que eu cadastro você na base, e com isso eu estou construindo outras coisas e com o tempo eu vou divulgando até que a gente vai começar a fazer um barulho maior com esse negócio. Tá legal, pessoal? Bom, se ninguém tiver nenhuma pergunta, se ninguém tiver nenhuma colocação ou uma crítica, fique à vontade aí para mandar sugestões de tema. O Walter tem me mandado vários e-mails, tem interagido bastante, te agradeço por isso, Walter.
tem dado sugestões muito legais também. O Edu falando aqui, eu estava repetindo sobre isso no meu isolamento, percebi que esperamos a solução do governo, da empresa. Tomei a decisão de ir ao mercado comprar alimentos para o grupo de risco, me sinto feliz. É isso aí, cara. O governo, sinceramente, acho que ele nem sabe que eu existo. E, bom, a empresa, nesse momento, a minha empresa sou eu, então ela sabe que eu existo. Então esse é um ponto importante, né? Olha bem a tua área de preocupação, mas foca na tua área de influência. É ali que você faz a diferença, não tenha dúvida. Tá legal? Bom, pessoal, fica então a oferta aí. Se alguém quiser fazer uma conversa maêutica aí, me procura, a gente combina. Na parte da tarde, de segunda a sexta, entre 14 e 18, a gente pode combinar. E estou à disposição para quem quiser bater um papo mais focado, mais individual, mais pessoal, sobre o momento que a gente está vivendo e daí tirar muitas oportunidades, viu? Tem muita oportunidade acontecendo, ainda que se ache que não. E por que acha que não? Porque a emoção está tão grande que a pessoa não consegue enxergar. Se baixar a emoção, ela vai enxergar um horizonte de oportunidades para frente, ok? Valeu, André, obrigado. Valeu, Edu, também, obrigado aí pela participação. Valeu aí, Nani, valeu, Fer, também todo mundo. E é isso aí, galera. Vamos em frente, boa jornada, força sempre, vamos com tudo. E semana que vem, dia 6 de abril, tem live das 8 às 9 da noite, ok? Obrigado, pessoal. Daqui a pouquinho eu publico a live lá no grupo, tá ok? Que dias o quê, Walter? Eu não entendi a pergunta. O que você perguntou aí? Que dias? Se der para responder, eu esclareço isso aí. Não entendi bem a pergunta. Eu estava falando de segunda a sexta-feira, né? Entre 14 e 18, é só mandar uma mensagem, e-mail, WhatsApp, e a gente conversa para marcar uma conversa, claro, seja do teu interesse. Tá legal? Legal, Grazi. Vamos que vamos, continuemos nosso crescimento. Gratidão também a você, gratidão a todo mundo. O dia que você quiser, de segunda a sexta, de 2 às 6 da tarde. Me manda uma mensagem e a gente marca. Tá legal? Valeu, pessoal. Boa noite, então, bom descanso e até breve, hein? Até mais. Tchau.